Frequentemente eu tenho visto muitas empresas arcando com grandes prejuízos e a realidade é tão alarmante que vem se tornando cada vez mais comum nos noticiários. Qual é essa realidade? Usina solar pegando fogo. Mas você sabe quais medidas estão sendo tomadas para diminuir essa situação? Uma nova geração de inversores e microinversores estão de fato surgindo no mercado e é exatamente o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então vem comigo! Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Bom, calma aí, eu sei que vendo essas imagens de um sistema fotovoltaico pegando fogo, você pode se assustar. Mas uma coisa que você pode ter em mente é, os sistemas fotovoltaicos são super seguros. O que tem acontecido é que com o grande crescimento da energia solar nos últimos anos, muitas pessoas quiseram migrar para o mercado fotovoltaico, mesmo sem muito conhecimento. Até aí tudo bem, mas o BO é que essa situação traz muitos profissionais desqualificados e muitos não se preocupam em procurar uma qualificação no setor. E aí você já sabe, né? Os profissionais desqualificados cometem erros na instalação que podem trazer sérios riscos para uma instalação fotovoltaica. E quando falamos desses riscos, o arco elétrico é um dos mais graves e acontece na maioria dos casos por falha na instalação. E é aqui que entra a nova geração dos inversores para amenizar essa situação. Um dispositivo chamado AFCI, ele de fato está vindo para revolucionar o setor. Ele já é utilizado por alguns fabricantes de inversores e agora passou a ser utilizado como forma obrigatória aqui no Brasil também. Mas antes de conhecer de perto essa nova atualização, primeiro você precisa entender o que é um arco elétrico e o que pode causar essa situação em um sistema de energia solar. Então, de maneira simples, eu vou te explicar o que é um arco elétrico. De maneira simples, o arco elétrico é a circulação de corrente elétrica pelo ar entre dois condutores. Isso costuma acontecer quando acontece uma separação física entre os condutores ou quando existe um pequeno espaço aqui entre eles que a energia vai passando, como no caso de uma conexão mal feita, provocando assim uma circulação de corrente no ar, e aí de fato fica aquela corrente no ar saindo toda aquela faísca. Os arcos frequentemente ocorrem da seguinte maneira: nas conexões das strings, nos conectores, no caso os MC4, entre os módulos, na conexão na caixa de junção do módulo, nos terminais da string box, então esse é o quarto, o quinto, nos próprios módulos fotovoltaicos, nos inversores e também nos circuitos de correntes alternada da instalação. Olha só quanto lugar pode acontecer esse arco elétrico. Então dá para você ver que em muitos casos o arco elétrico ele pode surgir por erro de instalação mesmo, e a maioria dos casos são esses. Além disso, ocorre tanto na parte de corrente contínua quanto na parte de corrente alternada. Só que o problema maior está na corrente contínua. Uma vez que ela ocorre, é difícil extinguir. Isso acontece porque o arco na corrente contínua ele pode ter um tempo de duração maior. Por esse motivo, eu vou detalhar os arcos que de fato pode acontecer na corrente contínua, que basicamente são três. O primeiro deles são os arcos em série, que podem ser causados por conexões defeituosas ou condutor interrompido quando os módulos estão produzindo corrente. Também tem os arcos em paralelo, que pode acontecer por causa de um curto-circuito de um condutor que tem ali a polaridade oposta no mesmo circuito CC. Uma outra situação que pode ocorrer do arco em paralelo é quando dentro do inversor o arco em série não é extinto quando tem a queima ali dos isolamentos dos cabos. Então, ao derreter a parte de borracha ali do cabo, a parte metálica fica exposta e acontece um efeito cascata, surgindo assim o arco em paralelo. Em caso de arco em paralelo, é necessário uma tensão mais elevada. Por isso, a falha é mais provável em cabos nas strings. Esse tipo de arco tem o poder de ser 10 vezes mais destrutivos que os arcos em séries. Por fim, temos o arco para a terra. Geralmente acontece por falha ocasionada pelo desgaste natural dos componentes de isolamento dos cabos, então dos componentes eletrônicos ou até mesmo de desgastes mecânicos, né? Esse tipo de situação é muito difícil de identificar e geralmente esses arcos aparecem quando o solo está muito úmido. Então, em dias chuvosos, esse arco aí costuma aparecer. Então, agora que já entendemos tudo que um arco elétrico pode ocasionar, os fabricantes de inversores estão precisando passar por atualizações para manter as instalações mais seguras. A novidade é que, para elevar mais os padrões de segurança e eficiência, uma regulamentação entrou em vigor. A portaria do Inmetro 515 de 2023
é uma medida que promete incentivar as boas práticas no setor, garantindo maior segurança e confiabilidade dos sistemas, exigindo que todos os fabricantes incluam nos inversores e microinversores com tensão acima de 120 volts e corrente superior a 20 amperes um dispositivo de proteção contra arcos elétricos. Para equipamentos com tensão e corrente abaixo disso, a proteção pode ser dispensada desde que a tecnologia de controle de equipamentos garanta a extinção do arco elétrico. E esse dispositivo é o AFCI, que é um interruptor de corrente de falha de arco em português, que ele pode também ser chamado de AFDD. E ele tem uma eficiência de 99,9% na interrupção dos arcos elétricos. Os fabricantes de inversores têm um prazo de até dezembro de 2024 para se adaptar. Porém, já está chegando no mercado os inversores com os componentes já inclusos. Se a gente parar para pensar, é um dispositivo tão simples, mas diminui bastante a dor de cabeça e aumenta muito a segurança dos sistemas fotovoltaicos. Esse equipamento é basicamente um interruptor que tem um circuito eletrônico que identifica o arco através do formato de onda da corrente. Na hora que o arco ocorre, a deformação da senoide ela é toda irregular, a senoide fica irregular. Mas apesar de ser irregular, ela tem um padrão que é identificado pelo circuito eletrônico. E, em resumo, a ideia da tecnologia AFCI é agir de maneira rápida, interrompendo o fluxo de corrente nos arranjos fotovoltaicos e, consequentemente, ela acaba com o arco elétrico. Então, olhando para esse boom do mercado, o AFCI veio na hora certa, porque traz muito mais segurança para as instalações, e isso porque os sistemas de proteção comum nesses equipamentos não são capazes para, nessas situações, identificar o arco fotovoltaico e, de fato, acabar com ele e desarmar o disjuntor. Então não há fuga de corrente suficiente para ativar o DPS nesse caso. É importante lembrar também que o AFCI não é um equipamento novo, ele já está presente em inversores de alguns fabricantes, mas agora ele se tornará obrigatório para os equipamentos com as características citadas anteriormente. Apesar do adicional de proteção, creio que os fabricantes não devem elevar o preço final do equipamento. Penso dessa forma porque há uma intensa competição entre os fabricantes de inversores. E essa é uma competição benéfica. E com toda certeza, eles irão buscar oferecer mais segurança sem impactar o custo para manter o equipamento mais atrativo. Tomara que vire moda essa conscientização da proteção elétrica e eu também gostaria que isso se estendesse a todo o setor elétrico. Comenta aqui para mim se você já conhecia essa tecnologia ou mesmo se você já instalou um inversor com a tecnologia AFCI. Clica aqui agora e deixe seus comentários. Um forte abraço e te vejo na próxima.